Yoru, o demônio da guerra, surpreende Yoshida e fica muito mais poderosa depois do caos causado pelo plano de Kiga-chan. E enquanto isso, Denji tem que correr com o rabo entre as pernas para não ser morto pelas próprias pessoas que antes o idolatravam. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo de Chainsaw Man, capítulo 148, porque o caos apenas começou. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man. E eu vou dizer para vocês que capítulo legal no seu final, com a Yoru saindo com uma espada totalmente nova do quarto 606 e deixando até mesmo o Yoshida, ó, de boca aberta. E por isso, se você quer saber de tudo que rolou nesse capítulo, vem junto com o Mano Joe, vamos conferir juntamente comigo esse capítulo, vamos comentar junto, já quero saber o que vocês acharam e já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Seguinte pessoal, esse capítulo foi mega curto, mas se alegrem, porque na semana que vem nós teremos um novo capítulo de Chainsaw Man e dessa vez não esperaremos mais de uma semana, beleza? E bom, começando o nosso capítulo, aquele velhinho começa a apontar pro Denji, dizendo que ele é uma imitação de Chainsaw Man e por isso eles têm que matar aquele garoto. Na verdade, o velho ele tá meio doidão assim da cabeça e ele imagina que todos os jovens, porque são a maioria das pessoas que acabaram se transformando em imitações do Chainsaw Man, são as pessoas culpadas por tudo isso. E dali nós vemos um embate entre gerações, né? Uma geração mais velha que viu ali o pessoal mais jovem aceitando essa religião do Chainsaw Man e depois se transformando, e aí meio que se confirma tudo o que ele pensava basicamente sobre não só o Chainsaw Man, como também a própria igreja e a sua religião. Por isso que ele costuma apontar para o Denji, porque o Denji tem uma aparência muito mais jovem. Se nós formos ver as pessoas que estão ao redor dele, são pessoas na faixa de, sei lá, uns 30 anos, uns 40 anos. A gente vê que são pessoas mais velhas que passam ali um pouquinho mais da idade. Então eu notei essa particularidade a partir do que o velhinho acaba falando. E bom, e aí o velhinho continua apontando para o Denji, que responde para ele que não, ele não é a imitação do Chainsaw Man. Mas o velhinho diz assim: eu sei que você pode se transformar em demônio a hora que você quiser. E talvez até mesmo esse velhinho tenha visto o Denji em algum momento se transformando em Chainsaw Man realmente, e por isso ele tá falando tudo isso. Pelo menos é isso que eu imagino. E aí o velho fala sobre os jovens, esses jovens que ficam se exibindo e tudo mais, que se transformaram em Chainsaw Man. Nisso a Mifune mostra a sua carteirinha de caçadora de demônios, e aí mesmo olhando isso, o velhinho e o povo que está ali ao redor, eles começam não só a concordar, como também endossar ainda mais o discurso do velho, dizendo que até mesmo pessoas da segurança pública se transformaram em Chainsaw Man. Logo, aquela pessoa que estava na segurança pública, o carequinha que estava ali, ele começa a desconfiar também. Nisso, ele se vê ali em completo apuros. E aí vai um detalhe, porque é chamado de contágio social, ou pelo menos uma grande influência, o que acaba acontecendo aqui. Porque se vocês notarem, nós seres humanos, nós somos muito influenciáveis. Então, como tem uma grande maioria a favor do velhinho, acreditando nele, porque ele está gritando, está sendo uma pessoa mais enérgica, tá exalando, entre aspas, verdade, porque ele está falando com muita convicção, faz com que as pessoas, e até mesmo o cara da segurança pública, que estaria ao lado do Denji, e até mesmo ao lado da Quanxi, não fique ao lado deles. E por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas começa a comprar aquele discurso, começa a comprar, e há ali um contágio social. Eu poderia chamar de contágio social, eu acho que eu escolhi uma palavra que pode estar até mesmo errada, mas contágio mesmo servindo na maioria das vezes para doenças, contágio não deixa de ser algo que tem ali uma certa influência, onde várias pessoas, por conta de uma modinha, vai se influenciando com um e o outro. Então escolham a palavra que vocês preferirem, mas aquele velho consegue fazer com que as pessoas ali sejam influenciadas. Seria basicamente como eu fazer um teste aqui com vocês. Se vocês pegarem na rua de vocês, em qualquer lugar, e vocês começarem a gritar, às vezes até mesmo do nada, olha, tem um arrastão, tem uns caras vindo aqui, tal, a pessoa automaticamente, por ver o seu desespero e a sua gritaria, vai ser contaminada por isso. Nós vemos várias pegadinhas desse tipo na internet, porque somos influenciados. Muitas vezes a pessoa nem vê se é verdade ou se não é verdade e já sai correndo. É o famoso eu não vou pagar pra ver. E é então, nesse instante, que a Quanxi diz pra eles: corram,
corram daqui, corram logo. Nisso, o Denji pega ali a Nayuta e sai todo mundo correndo, enquanto aquele cara da segurança pública careca aponta a arma pra Quanxi. Não que ela tenha que se preocupar, porque ela é uma das híbridos mais fortes. E aí então o cara chega a atirar, atinge a mão dela, porque ela coloca ali pra proteger o Denji e também a Mifune, todo mundo. E aí a Mifune dá uma olhada assim pra trás e a gente percebe que ela tem um certo convívio com a Quanxi, ou pelo menos ela tem um carinho muito grande por ela. Creio até mesmo que a Quanxi talvez tenha salvo a Mifune em algum momento no passado. Pelo menos foi isso que me deu a entender pela reação dela, que saiu correndo junto com o Denji, e quem sabe eles não vão ali se esconder na casa do Denji, ou então em algum momento o Kishibe ou outra pessoa da segurança pública apareça para salvá-los. Bom, é aí então que nós vamos cortar de cena, porque enquanto a mão da Quanxi tá ali sangrando e caindo o sangue, nós vamos para a luta do Yoshida contra a Asa, só que aí, quando ele tentou atingir ela para realmente a matar, ele não conseguiu, porque a mão da Asa conseguiu segurar ali a espada dele, como se tivesse se tornado uma mão de ferro ou tivesse ficado muito forte. Nisso ela dá um grito, o Yoshida chama pelo polvo para ele ali pegar ela, entrelaçar ela e esmagar, enquanto a Asa, mais uma vez percebendo que ela deve ter ficado mais forte, novamente ela fala espada do quarto 606. E nisso o povo vai lá, esmaga ela totalmente, só que não esmagou por completo, porque a Yoru sai cortando os tentáculos do povo na maior alegria com uma espada totalmente nova e na verdade muito da hora, e ela percebe que ficou mega poderosa, que ela está cada vez mais forte. E é aí então que ela encara ali o Yoshida, mesmo sem um braço, e vai tentar atacar ele. Só que como ela ficou muito forte de uma hora para outra, ela vai ter que fazer alguns breves ajustes, ou seja, ela vai ter que se acostumar com essa nova força que ela tem, porque ela foi tão rápida que acabou batendo no outro prédio e sequer atingiu o Yoshida, que já começa a ficar um tanto quanto preocupado. É então que nós temos ali, não sei se é um erro de tradução ou uma adaptação, não sei o que rolou, porque aqui ela fala tentáculos pra que te quero em polvinho, enquanto no inglês ela diz que o Yoshida fugiu, porque quando ela olha lá pra onde estava o Yoshida, bom, ele sumiu, então realmente ele fugiu. O detalhe é, tentáculos pra que te quero, provavelmente se referindo àquele ditado aqui que a gente tem que se chama pernas pra que te quero, na hora que você tem que fugir de alguma coisa ou de alguma situação. Então, eu não gostei muito da adaptação, porque eu entendi tentáculos por causa do povo, papapá, só que, tipo, no inglês ficou mais entendível, digamos assim. Bom, o Yoshida arregou, o Denji fugiu, e a Yoru, que agora assumiu o corpo e soltou todo o seu poder, tá mega feliz, porque agora todo mundo passa a se lembrar um pouquinho mais dela. Ela se torna muito forte, e também a gente vê todas as pessoas ali queimadas e tudo, e a gente vê ali um monte de destruição e termina o capítulo. E pessoal, olha só, né? A Quanxi ficou lá para enfrentar o pessoal da segurança pública. Acredito que eles vão entrar em combate até mesmo uns com os outros, porque o Chainsaw Man faz parte do plano da Kiga e a segurança pública não está a favor desse plano. Mostrou mais uma vez que o Yoshida, ele não é tão forte quanto a gente imaginava, pelo menos não a ponto de enfrentar ali o demônio da guerra, que se tornou ainda mais poderoso. Ele já era poderoso pelos seus poderes, mas agora, voltando com as guerras, voltando com o caos, ele vai ficar ainda pior. E imagina se ele utilizar o Denji como arma, ou seja, o Pochita ou então o Chainsaw Man. Aí ele vai ficar muito, mas muito mais poderoso. Vai ter uma arma poderosa em suas mãos, ao mesmo tempo que o seu poder também vai ficar muito forte. Não só fisicamente, como ela disse nesse capítulo, no caso a Yoru, como também em todos os outros atributos. E aí então eu gostaria de comentar algumas coisas aqui com vocês, além do que eu já falei, porque eu acredito que nos próximos capítulos a Yoru, ela deve sair ou matando todo mundo, ou pelo menos curtindo bastante os seus poderes. Então, se acostumando a essa nova fase de poder, já que ela se tornou tão poderosa, até mesmo vindo a se encontrar com a Kiga-chan, e aí então o Yoshida talvez agora ele vai se esconder junto com o Denji e a Nayuta e talvez ali elaborar um plano, e quem sabe nesse plano eles não queiram fazer parte juntamente com a Kiga-chan e se rendam, né? Porque aí é aquela coisa, muitas vezes se você não consegue vencer o seu inimigo, se alie a ele, e aí então talvez eles consigam de alguma forma lidar com o demônio da morte ao mesmo tempo que eles conseguem se infiltrar nos planos da Kiga e talvez
frustrar pelo menos parte desse plano, visto que esse plano precisa necessariamente fazer com que várias pessoas no mundo morram através das guerras para que a Yoru acabe se tornando mais forte, porque é uma troca de algo pelo futuro da própria humanidade. Humanos teriam que ser sacrificados nesse processo. E aí, quem será que tá certo no final das contas? O que você faria se você estivesse no lugar do Denji, por exemplo? Essa questão é muito confusa porque para mim depende muito do ponto de vista, do ambiente onde você está, como você está vivendo, como é a sua vida para você tomar uma decisão. Algumas pessoas vão concordar com um lado ou com o outro, não muitas vezes por caráter, mas por vivência, por tudo aquilo que viveu e aprendeu, ou até mesmo pelo que sofre, ou até mesmo pelo que ganha, né? São várias pessoas que têm coisas boas na vida muitas vezes e não sofrem tanto assim. Então, é uma questão interessante, gostaria de saber o que vocês acham. Eu ainda não tomaria o meu veredito, quero saber o que a gente pode fazer para evitar, para fazer alguma coisa melhor, sem precisar matar todo mundo, embora se o demônio da morte realmente vir, aí já era, né? Porque ele vai matar todo mundo do mesmo jeito e aí lascou. Só que se ele matar todo mundo, será que ele não vai ficar mais fraco? Porque aí não vai ter humanos para sentir medo dele. E aí, se não sente medo dele, quem sabe ele não seja extinguido. Seria um final bem anticlímax de Chainsaw Man, já pensou? Todo mundo morre no final, ninguém fica vivo. Bom, acredito que isso não vai rolar, gostaria de saber o comentário de vocês e o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo, até a semana que vem e te aguardo. Até lá.